Dando sequência ao nosso planejamento, agora a gente vai dar um foco maior no canteiro, já que a gente trabalhava numa escala de observar a sequência de árvores. Então a gente vai pegar aqui um espaço, por exemplo, entre uma banana, uma bananeira e uma grumichama. Um espaço de 1 metro, 1,5 metros, por exemplo. Ignorando por enquanto que aqui vão ter estacas de margaridão, sementes de leucena e sementes de feijão guandu, porque elas vão ocupar esse espaço num outro tempo depois das hortaliças. Então agora chegou a hora da gente entrar com o consórcio das hortaliças. Agora a gente vai dar um foco maior no nosso canteiro e vai ter então observar o espaço, por exemplo, entre uma bananeira e uma grumichama. Quando a gente começa o nosso planejamento, então a gente começa o nosso planejamento pelas, como eu falei, pelas plantas que ocupam mais espaço, que fazem mais bagunça na hora de plantar, que são mais importantes economicamente. Mais bagunça na hora de plantar quando a gente vai implementar o canteiro. No planejamento a gente começa por elas que ocupam mais espaço ou que têm uma importância econômica relativamente maior. E agora, para colocar as hortaliças dentro dessa mesma linha, a gente vai considerar, olhando mais de perto, esse espaço aqui tem mais ou menos 1 metro, 1,5 metros no nosso planejamento de árvores. O nosso canteiro pode ter entre 60, 80 ou até 1 metro. O importante é que você esteja confortável para quando você estiver na rua, posicionado aqui, entre um canteiro e outro, você esteja confortável para alcançar pelo menos a metade do canteiro e desse lado para alcançar metade do canteiro. Se você opta por um canteiro de 60 centímetros, você consegue alcançar o canteiro todo. Se você opta por um canteiro de 1 metro, você vai alcançar metade e na outra rua você vai alcançar a outra metade do canteiro. Isso é uma coisa de preferência, de gosto. Eu trabalho com canteiros de 1 metro, acho mais eficientes. Então aqui, 1 metro é a nossa distância. Quanto maior o canteiro, menor a quantidade de ruas. A rua é o lugar onde a gente caminha entre um canteiro e outro. É uma área onde a gente não produz muito. Não é uma questão de miserar o espaço da rua. Mas você calcula a sua área produtiva, para quem tem áreas muito pequenas, se fizer canteiros muito pequenos, vão ter menos área produtiva proporcionalmente. Mas para algumas pessoas isso é um problema, para outras pessoas isso não é um problema. Existem estratégias onde se coloca 1,20 metro no canteiro, aonde isso funciona muito bem em lugares onde trabalham 2 pessoas, em que cada pessoa trabalha num lado do canteiro, trabalha nos seus 60 centímetros. Qual é a dificuldade de um canteiro de 1,20 metro? Quando você precisa passar de um lado para o outro do canteiro, lembrando que pisar no canteiro está fora de cogitação, você jamais deve pisar no canteiro para evitar a compactação do solo. Então, como não pode pisar no canteiro, eu trabalho com uma distância de 1 metro, que é quando eu consigo confortavelmente passar de um lado para o outro sem causar nenhum prejuízo à estrutura que eu criei para plantar. Num canteiro de 1 metro, a gente consegue facilmente estabelecer 3 linhas de plantio. A linha do centro, aonde em geral a gente coloca as espécies mais robustas, as espécies de porte maior, como a banana, a grumichama, o abacate, a peroba, todas vão entrar preferencialmente na linha do meio, porque elas são espécies que vão ter o tronco se alargando, são espécies que precisam de mais espaço para a raiz. Então a gente vai trabalhar dessa forma, com elas no centro. O eucalipto também normalmente a gente coloca no centro, mas espécies de serviço menores como margaridão, feijão guandu, a gente pode trabalhar ela nas linhas de borda. Nesse caso, eu vou trabalhar tanto na linha de borda como no centro, de acordo com a disponibilidade de espaço no canteiro.
Tendo em vista, então, um canteiro de 1 metro, onde a gente estabelece 3 linhas. Podemos pensar mais ou menos 15 centímetros aqui, 15 centímetros aqui, para que essas plantas não tenham suas raízes para fora do canteiro, tenham um espaço razoável, e 15 centímetros espelhado do mesmo lado. A outra linha a gente vai traçar exatamente o meio do canteiro, podendo às vezes variar conforme a espécie de hortaliça, como a gente vai ver agora.